Oi, gente, meu nome é João Miguel e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Mas, gente, antes de dar continuidade, né, ao vídeo, eu queria dizer que eu não reparei nisso aqui. Foi um creme que eu passei no cabelo e eu esqueci de tirar e ficou assim na gravação. É só ignorar, tá, gente? Ai, meu Deus do céu, puta que pariu. Vocês não fazem ideia da saudade que eu tava sentindo de trazer vídeo falando de resenhas de livros, que são coisas assim que eu amo demais, coisas que eu tava sentindo falta de trazer aqui pro canal. Afinal, eu comecei o meu canal falando sobre livros. Nesse vídeo aqui eu vim trazer uma resenha do livro Lua Nova, o segundo livro da saga Crepúsculo, obra escrita pela autora Stephenie Meyer. Eu sou muito fã da saga Crepúsculo, muito fã da obra literária, não dos filmes, tá bom? Da obra literária. E Lua Nova, eu poderia dizer que talvez quase chega a ser o meu favorito, se não fosse por Amanhecer, o último livro da saga, é o meu favorito. Para formar um ranking aqui, eu diria que o quarto livro, Amanhecer, estaria em primeiro lugar, depois atrás dele estaria Lua Nova, em terceiro lugar Crepúsculo, o primeiro livro. E em último lugar estaria Eclipse, porque assim, eu não gosto muito de Eclipse. Eu acho que Eclipse, entre todos, é o mais problemático, é o mais assim, defeituoso, o mais complexo, eu diria assim. Não é nem complexo de uma maneira assim legal, de uma maneira bacana, e sim de uma maneira assim, não agradável. Mas isso já é assunto para um outro vídeo. Esse vídeo aqui, o foco desse vídeo é sobre Lua Nova, a minha experiência com esse livro, o que eu acho a respeito desse livro. E vamos lá. A história começa assim de uma forma bem assim peculiar, mostrando pra gente que a Bella tá muito preocupada com relação à idade dela. Afinal, o Edward, como um ser sobrenatural, né? Ele é um vampiro, ele não envelhece. A aparência dele tá presa para sempre aos 17 anos de idade. Enquanto a Bella, que é humana, ela vai continuar envelhecendo. Então ela tem esse medo, essa paranoia no início do livro de que ela vai envelhecer e ele vai continuar com a mesma aparência de sempre. Então ela fica com medo de que talvez ele possa descartar ela de alguma forma. E também de que algum dia algo vai separar os dois, sabe? Pode ser a velhice, pode ser um acidente, pode ser alguma doença. Afinal, ela é um ser humano, ela tá destinada a morrer, enquanto ele não. Ele tá destinado a continuar nesse mundo para sempre, afinal ele é imortal. Mas pro Edward, a velhice da Bella não é problema algum, afinal ele já deixou claro que o que basta para ele é simplesmente ter uma vida ao lado dela, que não importa a aparência que ela tenha, que ele sempre vai amá-la e até o fim de tudo. Mas para Bella isso é pouco, ela tá simplesmente louca para que ele possa transformá-la, para que ele possa dar a imortalidade para ela, e ele enrola, ele não aceita, ele não quer fazer isso com ela. E existe uma explicação para isso, e essa explicação acaba criando toda a treta, toda a trama, todos os acontecimentos desse livro aqui acontecem justamente por conta desse motivo dele não querer transformá-la em vampiro. O Edward acredita que se ele acabar tirando a vida dela, acabar dando a imortalidade a ela, transformando-a em vampiro, ele vai acabar corrompendo a alma dela, vai acabar condenando a alma dela ao inferno. Então isso nos leva em conta alguns fatores. Logo, Edward acredita em Deus, acredita que o inferno pode existir. Isso se dá em conta também pelo fato do Carlyle, quando ele ainda era humano, ele ter convivido na Igreja Católica. O livro nos conta um pouco dessa parte logo após a Bella acabar tendo aquele acidente onde ela acaba cortando, né, o dedo, chama a atenção do Jasper, afinal ele não tem autocontrole suficiente tanto quanto os outros membros da família. Assim que ela acaba se acidentando, né, e o Carlyle cuida dela, ele conta um pouco sobre a experiência dele quando ele ainda era humano, a experiência dele com, entre aspas, Deus e etc. Então ele faz a pergunta para Bella: se a situação fosse ao contrário, você teria coragem de levar a alma do Edward? A Bella escuta o que ele fala, então ela fica com um tal pensamento de que
não existiriam possibilidades, não existiriam razões e nada nesse mundo faria com que tanto Carlyle quanto os outros membros da família poderiam acabar sendo condenados. Ela falou que era praticamente algo impossível, que nenhum deus poderia fazer algo assim. Um pensamento muito saudável, um pensamento muito racional, né? Afinal, eu em particular não tenho crença alguma, não acredito em Deus, nem absolutamente nada do tipo, então pra mim essa parte do livro, com certeza no caso, para mim é uma enorme baboseira do caralho, sabe? Mas assim, por conta dos personagens terem um desenvolvimento, terem uma história toda desenvolvida, eu acabo me colocando no lugar deles e acabo, entre aspas, compreendendo o que eles sentem e o que está se passando. Não aceito a situação, mas eu acabo compreendendo. Acabo compreendendo a crença do Edward, etc. Não querendo transformar a garota em vampiro por causa disso, blá 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 blá, vai corromper a alma dela, enfim. Então o Edward acha que vai ser mais saudável pra Bella se ele for embora da vida dela, indo embora, fazendo ela esquecer que ele existe, que todo esse mundo deles existe e que isso talvez seja melhor pra ela. Ele não dá uma satisfação pra ela bem clara, tipo, ó, eu tô fazendo isso porque eu quero te proteger, tô fazendo isso porque eu te amo, tô fazendo isso porque eu não quero corromper sua alma, etc. Não, ele só fala que não, ela não serve mais pra ele, pra ela vai ser como se ele nunca tivesse existido e ele simplesmente some. Não só ele, mas toda a família dele, eles vão embora. E eles ficam desaparecidos praticamente o livro inteiro. Principalmente o Edward. O Edward fica desaparecido praticamente o livro inteiro. Muita gente, assim, condena essa atitude do Edward, assim, e eu até compreendo, fala, tipo, caramba, fez a menina sofrer demais. Porque ela sofre com a ausência dele, sabe? A Bella sofre não somente com a ausência do Edward, mas sim com a ausência da família inteira dele. Porque é aquele mundo que ela se sente pertencida, sabe? Ela quer essa vida, ela quer ser transformada. E quando aquilo é arrancado dela, quando aquele destino é arrancado dela, ela acaba sofrendo demais. E eu já vi muita gente falando que ele poderia ter dado uma justificativa melhor pra ela, que poderia ter explicado as coisas de uma maneira assim mais, sabe, mais coerentes pra ela. Mas por um lado eu consigo entender o porquê que ele não fez isso. O Edward conhece a Bella, a gente conhece a Bella, o livro é narrado pela Bella. Se o Edward tivesse dado qualquer justificativa, ele poderia dar a justificativa mais coerente do mundo. É a Bella, ela não ia aceitar, ela ia querer ir com ele. Tanto que ele fala, eu vou embora, ela fala, eu vou junto. Aí ele, não, eu não quero você comigo. Aí ela fala, ah, tá bom, isso muda muita coisa. Ele tenta dar uma justificativa, assim, pra dar um perdido nela, tipo, caramba, Carlyle devia estar parecendo mais velho, as pessoas estão notando, então a gente tem que ir embora. Ele tenta dar uma justificativa, né, pra dar uma enrolação nela, só que ela fala, não, eu vou com vocês. Aí ele fala, não, você não pode, não, eu vou com vocês. Então ele fala, eu não quero mais você, eu não amo você e eu não quero você perto de mim. Aí pra ela isso muda bastante, porque uma coisa é eles terem que ir embora por um motivo que não envolve ela, então ela vai querer estar perto dele. Agora, quando ele diz que não quer mais ela por perto, aí ela começa a entender que isso muda muita coisa. Ah, ele não me quer, é diferente, então eu não posso insistir. Se ele não me quer, eu não posso insistir. Então ela não... É onde ele vai embora e só volta lá pro final do livro. Mas até o final do livro acontece muitas coisas. O livro, ele é muito doído, fala sobre depressão e etc. A Bella entra num estágio assim, de tristeza enorme com a ausência do Edward e da família dele. Ela sofre demais. E uma das coisas que me faz gostar dessa narrativa é que a autora, a Stephenie Meyer, ela tem uma escrita que, assim, pelo menos pra mim, é uma escrita muito arrebatadora, é uma escrita que pega o leitor e faz ele sentir tudo aquilo que os personagens estão sentindo. Ela consegue envolver o leitor na história de uma maneira sensacional e são poucos os atores que conseguem fazer com que eu tenha essa sensação. Eu poderia citar alguns, por exemplo, Suzanne Collins, autora de Jogos Vorazes, Alice Oseman, autora de Heartstopper. E se tratando do audiovisual, escapando um pouco da literatura, indo para os filmes, um diretor que consegue fazer isso para mim mais do que qualquer outro livro, história existente, é o James Cameron, o criador de Avatar. Bom, voltando ao foco da história, a Bella tenta entrar em contato com eles, com os Scully, mas ela não consegue, eles simplesmente vão embora, ela acaba ficando muito triste, muito depressiva, ela acaba tendo surtos
gritos no meio da noite, o pai dela fica preocupado com ela, tenta ajudar ela de certa forma. E é aí que entra um personagem na história que, assim, pra mim, ele aqui nesse livro aqui, é um personagem maravilhoso, lindo, que é o Jacob. Caso você tenha visto os filmes e não tenha tido contato com os livros, ou leu os livros e se acostumou tanto a ver os filmes que a cara do Taylor Lautner ficou marcada na sua mente, caso vocês não sabem, o Jacob no primeiro livro de Crepúsculo tem 15 anos. Vocês sabem o que é 15 anos? Criança, exatamente. No Lua Nova ele tem 16 anos, criança. Ou seja, no livro você consegue imaginar ele uma criança. Os fatos são narrados no livro, a história é contada, você enxerga Jacob como uma criança. A Bella, sim, 18 anos, adolescente. Jacob também, por mais que seja adolescente, 16 anos pra mim ainda é uma criança. Tanto o Jacob quanto a Bella acabam criando uma amizade muito bonita na história, muito linda. O amor deles chega a ser um amor quase de irmãos. Eu acho uma coisa linda. Ela diz que quando ela tá perto do Jacob, aquele buraco, aquela ferida do afastamento do Edward, etc., quando ela tava perto do Jacob, essa ferida fica quase cicatrizada. Então ela começa a pensar se ela de fato tá sentindo alguma coisa amorosa por ele ou não. E aí depois ela percebe que na verdade ela não ama ele assim, sabe? Ela não tem um amor de paixão, de namoro com ele. O amor que ela sente por ele é o amor de amizade, é o amor de irmãos. E ao meu ver, a visão que eu tive nesse livro é que eu realmente enxergo eles como dois irmãos, sabe? É uma coisa assim muito bonita. Acredito que o maior foco desse livro, assim, a maior coisa que eu consegui ver nesse livro, além de tristeza, solidão e etc., foi a amizade. Acredito que a amizade e companheirismo é o grande foco desse livro. Não tô dizendo isso como uma verdade absoluta, tá bom? Eu tô dizendo a minha visão sobre essa história, que é pura amizade, puro amor de amizade, puro amor de irmãos. Aí começa a acontecer aquele negócio todo, o Jacob acaba se transformando pela primeira vez, ele começa a ter começa a sentir as coisas, ele começa a ficar mais quente, mais agressivo, mais raivoso. Ele não sabe bem lidar com isso, porque até então ele não podia se transformar. Ele começa esse processo do poder, né, de se transformar em lobisomem, começa a vir até ele aos poucos e ele vai passando por esse processo até conseguir domar isso 100%, entendeu? Porque antes ele não conseguia, ele não se transformava em lobisomem, nem nada do tipo. Até então, as lendas, as histórias, né, dos Quileutes, que são a história da tribo, né, pra ele eram apenas, assim, histórias. Ele acreditava nas histórias, porém, ele não acreditava que talvez um dia pudesse acontecer com ele, sabe? Mas acaba acontecendo e isso tudo é contado pra nós de uma maneira, assim, muito bem construída, ao meu ver. Enfim, muitos acontecimentos desse livro que muitos de vocês que leram, né, já sabem o que vai acontecer. A Bella cometendo, assim, coisas loucuras, atrocidades, não atrocidades, mas ela anda de moto e ela quase morre, ela pula lá de um penhasco. A apresentação dos Volturi também, que acontece bem no final do livro, bem no final, logo depois quando ela já reencontra o Edward, etc. Gosto muito dos Volturi, sabe, gente? Eu gosto deles demais, assim. Eles são babacas, são cuzões pra caralho, só que assim, eles têm uma peculiaridade que eu gosto bastante, sabe? Tipo, eles são corretos naquilo que eles acham que é certo na perspectiva deles, sabe? Eles criam as regras e eles seguem a todo custo. Eles não quebram por razões algumas, sabe? Eles têm toda uma postura, tem todo um comportamento que, assim, eu acho muito legal. No modo geral, assim, a minha nota para esse livro daria uns 9,5. 10 eu dou para Amanhecer, então eu dou 9,5, afinal Amanhecer é meu livro favorito. Atrás dele fica Lua Nova. Então esse aqui fica um 9,5. Ele é muito bom, gente. Muito bom. Ele quase cai na porrada com Amanhecer para disputar o título de livro da saga Crepúsculo favorito meu. Eu gosto demais de Lua Nova. Eu lembro da época que eu li pela primeira vez. Foi simplesmente incrível. A leitura é mágica, é encantadora. É triste ao mesmo tempo, mas assim, é envolvente com a história. Amo demais esse livro e pra mim ele é um dos melhores livros que eu já li na minha vida e é
o segundo livro que eu mais amo na saga Crepúsculo. O meu personagem favorito desse livro é o Jacob, e é incrível a forma como ele muda em Eclipse. Eu não quero falar muito sobre Eclipse, porque isso vai ser tema para outro vídeo, mas eu posso dizer que o Jacob em Eclipse é insuportavelmente insuportável. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí qual foi a experiência de vocês lendo Lua Nova, qual é a experiência de vocês com a saga, qual é o livro favorito de vocês. Deixa aí nos comentários e é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau!